Anteriormente a gente viu o algoritmo intercala, que é um algoritmo iterativo, e eu falei que ele é um algoritmo que seria usado no merge sort, que vai ser o algoritmo que a gente vai ver agora, que é um algoritmo recursivo. Tá? Então tem uma mistura aí de iterativo com recursivo. E no intercala a gente já fez tudo que tinha que fazer ali com ele. A gente fez a análise do tempo de execução, que, assim, na verdade é bem... Eu não entrei em detalhes, né? E a gente fez também a análise de corretude, né? A gente não fez, eu só expliquei como é que eram os invariantes e depois aquilo, a corretude mesmo, a prova da corretude ficou como exercício para vocês, tá? Mas assim, supondo que está tudo ok ali com o intercala, né? A gente tem a corretude, tem o tempo de execução. Agora a gente pode apresentar então o algoritmo merge sort, que usa o intercala. Então, o merge sort ele é um algoritmo bem simples até. Ele tem ali 5 linhas de algoritmo, tá? Então, ele trabalha aqui com um vetor A começando da posição P até a posição R. No início você chama o P igual a 1 e o R igual ao tamanho do vetor lá, né? Tipo N, sei lá. Tá? Mas é que como você vai chamar recursivamente, você tem que ter essa liberdade aqui de trabalhar com os índices aqui. Então, e aí ele testa, né? Se o P é menor do que R, por que o P é menor do que R? Tipo assim, se você está trabalhando com índices com um vetor que faz sentido, porque o merge sort ele vai tipo diminuindo, vai fazendo chamadas recursivas menores, até uma hora que o P ele meio que ultrapassa o R, tá? Tipo, isso daqui se inverte. Normalmente você tem um vetor lá, sei lá, por exemplo, da posição 10 até a posição 15, né? Só que daí ele vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, e em algum momento você vai ter, sei lá, a posição 10 até a posição 10, ou às vezes até pior do que isso, a posição 10 até a posição 9. Nesses casos aqui, o merge sort não, ele bate na base, tá? Na base da recursão, né? Tá? Então, é justamente o critério de parada dele. Mas se você está trabalhando com um vetor aqui onde o P é menor do que o R, P menor do que o R significa que você tem pelo menos 2 elementos lá, tá? Porque o P pode estar aqui e o R logo em seguida, né? Mas o P é menor do que o R, então você tem pelo menos 2 elementos. Se tem pelo menos 2 elementos, o merge sort vai fazer alguma coisa. Então, o que é essa alguma coisa? Então, a primeira coisa aqui é assim. Ele faz uma atribuição aqui, né? Q recebe P mais R dividido por 2 no piso. Então, o que ele está fazendo aqui é justamente calculando a posição bem do meio do vetor, tá? Então, por exemplo, se o P for igual a 10 e o R for igual a 20, né? Quando você soma os dois, você vai ter 30 dividido por 2 no piso, isso daqui dá 15. Tá? Então, o Q vai ser igual a 15. É só para ele saber onde é que é o meio. E aí, ele vai chamar merge sort do... Então, vamos desenhar o vetor aqui. O vetor ele começa da posição P e vai até a posição R. E ele calculou aqui a posição do meio. Então, ele vai chamar recursivamente o merge sort para esse lado e recursivamente o merge sort para esse lado aqui. Tá? Então, A do P até o Q é a primeira chamada aqui e o Q mais 1 até o R para cá. Né? Então, assim, supondo que o algoritmo do merge sort funciona, quando você chegar na linha 5 aqui, o que você vai ter? Você vai ter essa primeira metade ordenada e você vai ter essa segunda metade ordenada também. Então, se você tem duas metades ordenadas, o que você faz? Você simplesmente chama o intercala, né? Que ele serve justamente para resolver esse problema, quando você tem duas partes, duas metades ordenadas, né? Então, esse é o merge sort, tá? Chamei ele, né? Chamei o merge sort, calculei a posição do meio, chamei recursivamente para a primeira metade, recursivamente para a segunda metade. Depois que, supondo que essas chamadas funcionaram, você chama o intercala, tá? Ele tem essa ideia aqui, né, acho que esse exemplinho aqui ele é até legal, né? Vamos supor que você está ordenando esse vetor aqui. E então você quebrou ele aqui no meio, a primeira vez.
Claro que aqui eu estou mostrando um jeito... As coisas não acontecem em paralelo, né? Elas vão sempre primeiro por chamadas recursivas da esquerda, até bater na base e voltar, né? Então isso aqui é um jeito idealizado de mostrar, mas não é bem assim, a execução sequencial não é assim que acontece, né? Então aqui quebrou para a primeira metade, aí ele vai lá, calcula a posição do meio, chamou para o 42. 42 ele bateu na base. Aí aqui ele vem para cá, tem essa parte aqui, ele ainda tem 2 é tamanho 2, então não bate na base. Então ele vem aqui, bateu na base, bateu na base. Então, na verdade, o merge sort ele vai fazendo assim, vai dividindo, sempre dividindo no meio. Dividindo no meio. Claro que um vetor de tamanho 3 não tem bem um meio, né? Mas ele, quando você pega aqui o piso, ele pega mais ou menos no meio. Então, tal. Então percebam assim, ó, até aqui, né? Nesses vários níveis aqui, ele não fez nada, ele só foi dividindo. Agora, a partir daqui, ele começa a dar um intercala. Então, aqui e aqui ele vai dar um intercala. Quando ele dá um intercala, o 15 e o 23 já estão na posição correta, então tá ok, né? E aí ele vai pegar o 42 e vai dar um intercala com isso daqui. Porque aqui eu tenho uma parte ordenada, aqui eu tenho uma outra parte ordenada. Daí ele dando o intercala, eu vou ter todos esses 3 elementos ordenados, tá? Mesma coisa aqui, né? O 16 e o 4, ele deu intercala, tá? Ordenou. Aí agora ele vai intercalar com o 8. Então eu tenho essa parte ordenada, eu tenho essa parte ordenada. Intercala os dois, você vai ter os 3 elementos ordenados. E aí depois, no final, aqui no último nível, você vai ter duas partes de tamanho 3 ordenadas. Você chama o intercala e você vai ordenar o vetor todo, tá? Então, como eu falei, isso daqui é só um jeito assim, uma figura esquemática aí do merge sort, né? Ela não acontece assim de maneira paralela as coisas, tá? Depois você pode fazer, se quiser fazer uma execução passo a passo, porque tá um pouco enferrujado aí com a parte de recursividade, eu acho que é bom. Então, essa é a ideia do merge sort, tá? O merge sort, ele é um algoritmo projetado com a técnica de divisão e conquista. Isso vai ser legal porque a gente vai falar bastante não, mas a gente vai falar um pouco disso ainda aqui na disciplina de análise. Os algoritmos de divisão e conquista possuem geralmente 3 etapas, tá? Isso daqui eu peguei lá do livro do Cormen. É um pouco difícil, às vezes, de definir exatamente o que é um algoritmo de divisão e conquista. Eu vou pegar o que o Cormen diz lá, né? O Cormen diz assim, que você tem não só a etapa da divisão e da conquista, tem divisão, conquista e combinação que ele fala. Então, a divisão é assim. A instância do problema é dividida em instâncias de tamanho menor, gerando subproblemas, tá? Depois, a conquista. Cada subproblema é resolvido recursivamente. Então, depois que você dividiu em problemas menores, você resolve eles. Essa é a conquista, tá? E depois, combinação. As soluções dos subproblemas são combinadas para obter a solução do problema original, tá? Então, no caso do merge sort, a divisão é quando você pega o vetor de tamanho n e divide em dois vetores de tamanho n sobre 2 e teto de n sobre 2. A conquista é porque você vai pegar essas duas metades aqui e chamar recursivamente ali para o merge sort para resolver as duas metades. E a combinação é na hora que você chama o intercala, tá? Porque você já tem duas subsoluções, vamos dizer assim, duas soluções parciais montadas e daí você combina elas numa solução final, né? Numa solução maior, tá? Então, assim, nem sempre você tem esses 3 passos aí bem... No algoritmo que a gente chama de divisão e conquista, nem sempre existem esses 3 passos aí. Alguns, por exemplo, não tem essa parte da combinação. Mas o Cormen fala que é assim, né? Então... Ok, vamos então ver como é que funciona a análise de algoritmos recursivos, tá? Como mostrar a corretude do algoritmo recursivo, isso a gente já trabalhou aqui na disciplina, tá? Foi a primeira aula depois da aula de introdução, né? Mostrar a corretude de algoritmos recursivos.
E como analisar o tempo de um algoritmo recursivo. Isso que está interessando agora para a gente nesse ponto do curso. A gente vai ver que para analisar um algoritmo recursivo, a gente vai ter que extrair desse algoritmo uma função que a gente chama de relação de recorrência. E depois que a gente extrai essa tal da relação de recorrência, a gente tem que resolver a relação de recorrência. E aí a gente vai estar caminhando aí para o tempo de execução do algoritmo, tá? Então, assim, só para a gente também fazer um lembrete aí da corretude de algoritmos recursivos, né? A corretude do merge sort aqui é uma corretude de algoritmo recursivo, né? Então, basicamente, você tem que descrever isso de maneira formal, tem que provar a base, né? Isso aqui por indução, né? Por indução. Então, assim, no momento em que você divide o vetor no meio aqui, a tua hipótese é que isso daqui funciona e que isso daqui funciona. Então, assim, será que esse cara aqui funciona? Então, assim, para esse tamanho de vetor talvez não funciona, mas na nossa hipótese ele funciona para vetores menores. Então a gente vai falar, aqui ele funciona, aqui ele funciona. Então se ele funcionou por indução, por hipótese de indução nesses dois casos, o que você tem aqui, ó? Antes de chamar o intercalo, você tem duas metades ordenadas. E aí, como é que você junta as coisas? Bom, a gente viu que tem a demonstração de corretude do intercala. Então, no final, as coisas funcionam, né? Quer dizer, o algoritmo vai ordenar. Por quê? Porque aqui por hipótese de indução, tá? Hipótese de indução. E aqui porque a gente viu antes a corretude do intercala, né? Ele funciona. Quando você junta todas as coisas, escreve uma demonstração assim bem escrita, você vai entender que o merge sort funciona, tá? Então isso fica meio que como exercício aí talvez para vocês praticarem a corretude de algoritmos recursivos. Em relação à complexidade de tempo, que é o principal tema aqui dessa aula. Então, o merge sort trabalha aqui com o vetor A, que começa da posição P e vai até a posição R. Tá? Então, o tamanho disso é N. Tá? N é igual do jeito que ele escreveu aqui, né? R menos P mais 1. Tá? Se, por exemplo, aqui fosse 1 e aqui fosse 10, né? A gente tem 10 elementos aqui. Como é que faz essa conta? É o 10 menos 1 mais 1. Tá? Então, isso daqui dá igual a 10. Então, o N é igual a R menos P mais 1. Então, eu estou chamando assim, ó, T de N, o consumo de tempo em função do tamanho da nossa entrada, que é o nosso vetor. E aí a gente olha a linha por linha. Bom, primeira linha, você vai gastar tempo constante para testar isso daqui. Tá? Segunda linha, também, você tem que fazer uma continha de soma, depois uma divisão, depois um piso. Beleza, a gente fala que é tempo constante. A última linha aqui, antes de olhar as chamadas recursivas. Aqui o intercala é θ de n, né? Por que θ de n? Porque a gente viu lá, eu só observei, né? Não fiz análise de fato, mas o intercala ele executa em tempo linear. E aí que entra a parte das chamadas recursivas. E como é que a gente faz isso? Aqui que vem uma coisa bem curiosa, porque se t de n é o tempo de você resolver tudo isso daqui, quanto que é o tempo de você resolver essa primeira metade aqui? Bom, eu não sei quanto que é, mas eu posso dizer que é t do tamanho da primeira metade. Tá? Qual que é o tamanho dessa primeira metade aqui? Você vai ter que olhar com um pouquinho mais de calma ali, mas você vai ver que o tamanho dessa primeira metade aqui é teto de n sobre 2. Tá? E nessa segunda parte aqui, você vai ter piso de n sobre 2. Tá? Isso depende aqui do jeito que o Q aqui ele funciona. Né? Você pode pegar depois uns exemplos aqui, testar, tipo, sei lá, por exemplo, P igual a 3 e o R igual a 7. E aí, aonde que ele vai calcular o Q aqui? Né? Aonde que ele vai calcular o Q? E aí você vê que um vai ser o teto e outro vai ser o piso. Tá? Então, muito bem. Então, olha só que interessante que é isso daqui.
Eu quero dizer, eu quero calcular o tempo t de n, tempo de execução do meu algoritmo. Eu consegui calcular a linha a linha aqui do jeito que eu já conhecia, tá? Mas aqui eu deixei assim meio que, né, de acordo com a própria definição dessa função t aqui, né? Então, se você juntar essas coisas, então deixa eu só voltar aqui, né? Então, isso daqui acontece no caso em que não é base, né? Não é base, tá? Se for base, eu vou gastar só um teste aqui, né? Só para dizer que eu estou na base. Então, no caso base, eu gasto tempo constante, tá? E aí você soma θ de 1 com θ de 1 com θ de n. Isso daqui, né? Dá θ de n, tá? E aí que você chega nessa forma de escrever o tempo de execução. O t de n, ele é igual a θ de 1, ou seja, tempo constante, se o n for menor ou igual do que 1, se você estiver trabalhando com um vetor de 1 ou menos posições, que é a nossa base. Agora, se eu não tiver na base, eu vou gastar o tempo lá do... aquele θ de 1 mais θ de 1 mais θ de n, que basicamente é o tempo do θ de n do intercala, né? Só que eu tenho aqui o tempo das minhas chamadas recursivas, que eu deixei meio que assim indicado, né? O tempo o tempo de execução para a primeira metade e o tempo de execução para a segunda metade. Essa forma de escrever uma função, que é uma função... então, é uma função um pouco esquisita, né? Que ela é definida em termos dela mesma, tá? Geralmente a gente vê coisas do tipo assim, né? Uma função, você pluga o valor aqui e daí calcula qual que é o valor final da função. Não, mas aqui eu tenho funções que são definidas em termos dela mesma. Quando você tem essas funções que são definidas em termos dela mesma, tá? A gente chama isso de relação de recorrência, tá? Relação de recorrência. E não dá para você, apesar de estar relativamente conciso aqui, né, essa relação de recorrência, né, eu não posso simplesmente chegar e falar que o tempo de execução do merge sort é isso daqui, tá? O que você tem que fazer? Você tem que a gente chama de resolver a relação de recorrência. O que é resolver a relação de recorrência? É você encontrar uma forma fechada, final, que não seja assim a função dependendo dela mesma, tá? Então, em geral, acho que eu não vou falar todas as vezes, porque às vezes sempre tem uma exceção, né? Mas assim, em geral, ou quase todas as vezes, análise de algoritmos recursivos nos levam a uma relação de recorrência, tá? Então, sempre que você estiver analisando um algoritmo recursivo, você tem que falar, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é retirar a recorrência lá desse algoritmo. Recorrência do tempo de execução, tá? A gente vai fazer ainda uns exercíciozinhos desses daí, acho que na próxima aula, talvez. Como é que faz para pegar um algoritmo e extrair a recorrência? Mas isso daí é um assunto muito importante, inclusive a gente vai gastar bastante, umas 3 aulas, eu imagino, só falando dessas relações de recorrência, tá? Então, como eu falei, é necessário resolver a recorrência, tá? O que significa resolver a recorrência? Obter uma fórmula não recursiva, que a gente chama de fórmula fechada para T de n, tá? Tem jeitos de fazer isso? Tem jeitos de fazer isso, sim. Sair dessa fórmula, que ela é recursiva, né? A recorrência é uma fórmula recursiva. E encontrar uma fórmula que não é recursiva, tá? Tem formas de fazer isso. E aí, a gente vai ver nas próximas aulas que se você resolver essa recorrência daqui, essa recorrência aqui, você vai chegar na solução de θ de n vezes log de n, tá? Quando você resolver isso daqui, você vai chegar de θ de n vezes log de n. A pergunta aqui é, esse θ de n é no melhor ou no pior caso?
Tá? Será que isso é no melhor ou no pior caso? Porque a gente sempre costuma analisar o algoritmo nos dois casos, né? O melhor e pior caso. O que vocês acham? Bom, na verdade, para o Merge Sort a gente não tem essa divisão de melhor e pior caso. Tá? Não tem nenhum tipo de entrada, de instância que você use lá que ele vai fazer executar mais ou menos, né? Ele sempre vai acabar fazendo esse processo aqui, né, que eu tinha colocado na figurinha. Ele vai dividindo, vai dividir. Não importa quais são os números. Ele vai dividir até todos os subvetores terem tamanho 1 aqui. E aí depois ele vai combinando. Não importa quais são os vetores. E o próprio intercala aqui, ele não tem melhor e pior caso, se vocês perceberem. Né? Ele sempre vai executar em tempo linear, θ de n. Tá? Então, o Merge Sort é um algoritmo que ele é interessante, ele não tem melhor e pior caso. Tá? Mas, voltando aqui no final da aula, aqui, né? É claro, a gente vai, então, como eu falei, a gente vai ter uma aula aí que é meio que para aprender a como retirar as relações de recorrência de algoritmos, tá? E depois a gente vai ter mais algumas aulas aí só para a gente entender o que significa resolver a recorrência, ou como é que a gente faz isso, tá? É bem provável que vocês já tenham visto isso, só que o que acontecia nessas outras vezes é que a gente não trabalhava com isso daqui, notação assintótica. Tá? E isso, quando a gente entra com notação assintótica, isso pode levar assim a muitos detalhezinhos diferentes do que vocês já conheciam, né? A maioria das vezes que vocês trabalharam, se vocês trabalharam com relação de recorrência, não tem problema, tá? Não ter trabalhado até o momento, mas assim, no momento, se vocês já viram relações de recorrência antes da disciplina de análise de algoritmo, provavelmente eram recorrências que você ia resolvendo só com igualdades, tá? Agora, como a gente trabalha com notação assintótica, dependendo se você está trabalhando com O ou com ômega, você vai poder usar menor igual, você vai poder usar maior igual. Aí já começa a complicar um pouco a coisa, né? Ou complicar ou facilitar, às vezes, depende. Tá? E tem outras questõezinhas aí que a gente vai ver os detalhes de trabalhar com isso daí. Então a gente vai ser necessário a gente olhar com calma como é que faz para resolver essas recorrências aí, tá? Que mais? Vamos supor que então a gente saiba, né, magicamente resolver a tal da recorrência. A gente chegou nesse resultado aqui, né? Esse resultado ele é bom ou ruim? Tá? Ele é um resultado que ele é melhor aí que por exemplo, o insertion sort, né? Que a gente tinha lá o insertion sort, ele executava em tempo quadrático, né? Isso no pior caso. No melhor caso, ele acabava até sendo melhor do que isso daí, porque o melhor caso do insertion sort é tempo linear, tá? Então, esse cara aqui, ele se encontra meio que no meio, né? Porque você tem n aqui, que é menor do que n log de n, que é menor ou igual do que n ao quadrado, tá? E mais uma outra observação interessante é que esse é o melhor tempo de execução que você pode fazer para um algoritmo de ordenação quando a única coisa que você faz é comparar os elementos, tá? Tipo assim, você fala, não, mas o insertion sort ele trabalha em tempo ODN, ele trabalha em tempo de ODN no melhor caso, mas de maneira geral ele acaba sendo, o pior caso é n ao quadrado. Esse daqui é n log n. Dá para fazer melhor do que isso? Não existe forma de você fazer um algoritmo de ordenação melhor do que isso, tá? Isso eu deveria provar para vocês. Talvez mais para frente a gente faça essa prova aí, tá? Mas só para vocês entenderem, o Merge Sort é um algoritmo super bom. Existem algoritmos melhores do que esse? Existem, mas aí você tem que supor coisas em relação à entrada. Tipo, os números que você está ordenando estão entre 1 e x, sei lá, ou algumas outras suposições que você faz. Se você tiver informações a mais, você pode usar essas informações a mais para bolar algoritmos mais eficientes. Mas quando você a única coisa que você tem é poder comparar os valores, aí o n log n é a melhor coisa que existe. E será que tem mais alguma coisa?
É. Bom, o Merge Sort ele é um algoritmo, acho que foi feito lá em 1945. Tá? Esse algoritmo é um dos mais antigos algoritmos de ordenação. Pensa que em 1945 era o ano que, acho que o ano que entrou em execução lá o ENIAC lá, né, que é a primeira máquina que é Turing completa, né? Acho que é de 1945, 46. E quem bolou aí foi o von Neumann. Von Neumann. Não sei como é que escreve direito aqui, se é 2M, 2N, acho que é 2M's aqui. Von Neumann, que é um cara, é um gênio, né? Um gênio da matemática, o von Neumann aí. Criou isso daqui lá em 1945 e o algoritmo, ele é um algoritmo, como eu falei, é o melhor possível, tá? Então eu não preciso estudar mais nenhum algoritmo de ordenação. Não é assim que funciona, tá? Tem um monte de outras coisas que talvez a gente consiga discutir aqui nessa disciplina. Por exemplo, por que o Quicksort acaba sendo melhor na prática do que o Merge Sort, tá? Mas eu não sei se a gente vai ter tempo para falar do Quicksort dessa vez, tá bom?